Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Buritirama para esta audiência pública convocada pelo Ministério Público do Estado da Bahia com o objetivo de discutir o fechamento da agência do Banco Bradesco aqui no município de Buritirama e os impactos dessa decisão para a população buritiramense. Neste momento, para darmos início aqui à nossa cerimônia, gostaria de convidar para a composição da mesa a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, representando assim todos os vereadores do nosso município, a estimada vereadora Raquel do Vale. Com a salva de palmas de todos vocês. Convidando, já se faz presente também aqui à mesa o excelentíssimo senhor doutor Matheus Ressurreição, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Em tempo, convido também para a composição da mesa o excelentíssimo senhor prefeito, o doutor Léo Miranda, prefeito do município de Buritirama. Com a nossa mesa aqui formada, a gente aproveita para, neste momento também, registrar e agradecer a presença dos vereadores aqui, o vereador Wallace das Chagas, seja bem-vindo. O vereador Vitor Oliveira também se faz presente, o vereador Wallace de Almeida, o Wallace de Getúlio. Neste momento também a gente aproveita e abraça, registra a presença dos secretários municipais aqui de Buritirama, secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Daniel Judson, secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Henrique de Almeida. A gente abraça também ao assessor especial, Dede Alves, ao diretor do SAAI, seu Marcos do Vale. Receba o nosso abraço também, o controlador-geral do município, o Sérvulo Cristiano, e a todas as autoridades que neste momento a gente abraça e a gente vai registrando no decorrer da nossa audiência pública. Para darmos início, eu gostaria de convidar a vereadora e presidente da Câmara Municipal, Raquel do Vale, para dar a sua saudação inicial e fazer a abertura da audiência pública aqui no nosso município. Bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal de Buritirama, declaro aberta esta audiência pública convocada para tratarmos de um tema de grande importância para o nosso município, o fechamento da agência do Banco Bradesco em nossa cidade. Cumprimento os senhores vereadores que se fazem presentes, autoridades, representantes e lideranças comunitárias, empresários e servidores públicos e a mesa, em nome do senhor Matheus Ressurreição, nosso promotor de justiça, hoje liderando essa audiência, e o nosso excelentíssimo prefeito Léo Miranda, que se faz presente e seja aqui na plenária, pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Essa audiência tem como objetivo ouvir todas as partes envolvidas, compreender as razões e os impactos dessa decisão, e principalmente buscar alternativas que minimizem os prejuízos para os cidadãos e para a economia de Buritirama. A Câmara Municipal cumpre, assim, o seu papel de representar os interesses da população e promover o diálogo democrático e transparente. Esperamos que, ao final deste encontro, possamos construir, encaminhamentos concretos com base no respeito, na responsabilidade e na cooperação entre as instituições. Desde já eu desejo a todos um bom debate e declaro oficialmente iniciados os trabalhos desta audiência pública neste momento. Daí as palavras da nossa presidente da Câmara, vereadora Raquel do Vale. Neste momento, antes da gente abrir as discussões, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor prefeito, o doutor Léo Miranda, para passar a sua mensagem inicial.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar a presidente dessa casa, a excelentíssima vereadora Raquel do Vale, saudar o público aqui presente, os empresários, e saudar o ilustríssimo representante do Ministério Público, o senhor Matheus Ressurreição. E junto a essa saudação, gostaria de fazer também uma parabenização. O Ministério Público da Bahia e o Ministério Público brasileiro, com seus novos membros, pessoas de cabeça mais, não vou dizer mais aberta, mas de uma outra escola, ele vem procurando muito mais educar, orientar do que punir. Esse Ministério Público, que tem sido parceiro e tem mostrado e trazido a solução de alguns problemas do município, do estado, e aqui em Buritirama, eu tenho certeza que não foi diferente. O senhor teve uma grande sensibilidade quando provocado, e aqui já deixo os parabéns também ao advogado Juliano Viana, quando provocado, e os vereadores, quando provocado, o senhor teve a sensibilidade e a tese exata. Parece que o senhor nasceu e se criou em Buritirama, e não na região metropolitana, em Camaçari. O senhor entendeu exatamente o que significa perder uma agência como um Bradesco a Buritirama. O senhor tocou o ponto, como os munícipes que moram distantes, tudo que o senhor falou, parecia que o senhor estava vivendo essa realidade. Então quero lhe agradecer e parabenizar por essa sensibilidade com a nossa comunidade e desejar-lhe uma boa atuação, uma boa estadia em nosso oeste da Bahia. Comentávamos agora há pouco a dificuldade que é trazer promotores, pessoas, juízes, magistrados aqui para a região oeste da Bahia. E o senhor já teve a oportunidade de voltar, de regressar a lugares mais perto de onde o senhor mora, e o senhor decidiu ficar aqui e perceber que é aqui que o senhor pode fazer muita diferença. Então, muito obrigado por esse olhar sensível e por essa audiência. Que sejamos vitoriosos e que o Bradesco se canse da multa que lhe foi aplicada e volte para Buritirama. Obrigado. Em tempo, a gente ainda aproveita para abraçar o nosso ouvidor-geral do município, senhor Cláudio Vargas, toda a sua equipe, também a nossa assessora jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, doutora Tainara Custódio. Abraçar também os advogados que aqui marcam presença, doutor Cláudio Honor, doutora Brenda, doutor Esteban de Neres, também o doutor Juliano Viana. E assim, a gente passa neste momento para ouvir o excelentíssimo senhor doutor Matheus Ressurreição, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, para dar prosseguimento aqui à nossa audiência pública. Obrigado, bom dia a todos. Inicio cumprimentando aqui o excelentíssimo senhor doutor Léo Miranda São Mateus, prefeito da cidade de Buritirama. Também cumprimento a excelentíssima senhora Raquel Silva do Vale, presidente desta casa, do povo. Cumprimento a todos os presentes, os munícipes, servidores públicos, empresários, população rural, todos que foram convocados e manifestaram o interesse de estar hoje aqui para debater um tema tão importante e relevante para o município de Buritirama. E percebo a importância do tema quando aqui se faz presente o prefeito da cidade, também a presidente da Câmara, como também a população que aqui está presente, para construirmos uma solução conjunta a esta problemática. A bem da verdade, estava dizendo que a solução de determinados problemas não está em uma simples ação judicial ou decisão judicial, mas penso que por vezes é necessário construir um diálogo, e esse diálogo, quando demanda uma problemática social, é necessário ouvir o povo, é necessário ouvir a população e obter informações, opiniões, sugestões dessa população que foi afetada, para juntos caminharmos a uma proposição.
E com base numa proposição é onde a gente encontra a solução. E é isso que o Ministério Público aqui está a fazer, a obter informações nessa audiência pública. Como o próprio nome já diz, é o momento de nós ouvirmos o público, a população que foi afetada. Então, como já foi dito no início, a audiência pública foi convocada para tratarmos das consequências sociais e econômicas do fechamento da agência do Banco Bradesco, aqui na cidade de Buritirama. Convocamos representantes também da instituição. Até o momento, depois eu vou obter informação se tem alguém aqui presente que represente a instituição bancária, mas também convocamos os representantes do povo, os vereadores que aqui se fazem presente, meus cumprimentos também. Vocês são a voz da população de Buritirama, vocês que ecoam o sentido que o povo diz, né? E eu recebi desta Casa Legislativa a moção institucional de apoio ao trabalho do Ministério Público. E por isso não seria outro lugar melhor do que aqui, na Casa do Povo, para a realização desta audiência pública. A bem da verdade, nós recebemos uma demanda de doutor Juliano, não só dele, também da Casa Legislativa aqui do Sul, o pleito, e como também da própria Prefeitura, obtemos informações que justificaram a atuação ministerial. Sabemos que hoje nós não vivemos sem serviço bancário. O serviço bancário é essencial a todos nós neste mundo globalizado em que precisamos movimentar recursos, não só propriamente recursos, mas a instituição bancária também serve como ponte de implementação de políticas públicas. Daí porque os benefícios sociais são pagos por essas instituições. E conhecendo a realidade aqui do povo buritiramense, em que a população rural, por vezes, encontra dificuldade de se deslocar para a sede do município, enfim, em especial os idosos que necessitam sacar os seus benefícios de aposentadoria, até mesmo o BPC Loas, e entendendo essa realidade que o Ministério Público entendeu que era necessário atuar para minimizar os impactos. A previsão do fechamento da agência, como todos nós sabemos, estava prevista para o dia 22 de agosto de 2025, né, e foi divulgado o fechamento por meio de um cartaz pregado na porta da agência. Foi essa informação que nós obtivemos e que, portanto, não tinha, com esse aviso, alcançado a população mais vulnerável, como disse, os idosos aposentados da população rural. E, diante disso, o Ministério Público ingressou com ação civil pública, diante da urgência do caso, e já que já estava prevista o fechamento da agência para o dia 22 de agosto, o Ministério Público obteve a liminar para que a agência do banco se abstivesse do seu fechamento, e assim foi o pedido feito, que o Banco Bradesco se abstivesse de suspender ou encerrar total ou parcialmente o fechamento da agência bancária de Buritirama, até que comprovasse efetiva e ampla divulgação por meios idôneos e acessíveis da informação acerca do encerramento da unidade e disponibilizasse, além disso, alternativas presenciais, razoáveis e adequadas do atendimento à população local. Presente, portanto, os requisitos legais para a concessão da liminar, o juízo da comarca deferiu o pleito ministerial, determinou que o banco se abstivesse de fechar a agência, e mesmo assim, com a liminar concedida, tomamos conhecimento que a agência fechou, né, no dia que estava previsto, no dia 22 de agosto de 2025. O Banco Bradesco agravou a decisão, o agravo foi julgado pela desembargadora, numa análise ali superficial, em que rejeitou
o recurso, melhor dizendo, o efeito suspensivo da decisão, mantendo, portanto, a decisão do juízo da comarca de Barra, ou seja, para que a agência não fosse fechada. E concedendo, né, o pleito ministerial, a desembargadora, então, abriu vista ao Ministério Público para que trouxesse novas informações. E daí porque, então, eu entendi necessário ouvir a realidade hoje daqui da população e colher mais informações para a gente poder instruir a ação civil pública e comprovar os impactos negativos que o fechamento da agência causou aqui no município de Buritirama. Então, nós vamos caminhar nesse sentido. Quero registrar que eu obtive informação à época da Prefeitura Municipal de que aproximadamente 762 servidores, à época, recebiam salário junto ao Banco Bradesco e que existem atualmente 5.003 famílias beneficiárias do programa do Bolsa Família aqui no município, 656 pessoas beneficiárias do BPC Loas e quatro pessoas que recebem renda mensal vitalícia. Então, para além disso, estamos aqui dizendo as informações que a Prefeitura encaminhou ao Ministério Público e sabemos que a verdade é que tem muito mais consumidores, ou seja, correntistas do banco, e eu espero ouvi-los hoje e obter informações de como vocês têm encarado essa realidade. De agosto para cá, nós temos quase 2 meses, né, de fechamento da agência. Então, eu quero entender melhor as consequências do fechamento dessa agência e tenho certeza que a nossa audiência pública vai ser frutífera. Vamos dar o encaminhamento que se deve e o Ministério Público, por óbvio defende, né, como a gente está pleiteando, o retorno à abertura da agência, a reabertura da agência, ou um meio alternativo para que seja minimizado os impactos que a população vem sofrendo. Então, dito isso, eu quero desde já agradecer a atenção de vocês nesta primeira fase. Nós vamos estar habilitando as pessoas para falarem, né, por cerca de 3 a no máximo 5 minutos, em que pessoas queiram se manifestar, em especial os correntistas do banco, né, para que tragam ao nosso conhecimento o que vem sofrendo, as consequências que vem enfrentando com o fechamento da agência. Então, dito isso, eu vou pedir apoio, né, ao pessoal para estar acolhendo uma lista de preferência, de ordem, né, das pessoas que vão usar do microfone, tá certo? Quero já de logo agradecer e pedir apoio à equipe aqui da Câmara para fazer essa lista de pessoas que vão ser habilitadas a falarem. Tá certo, acabamos de ouvir aqui, portanto, o nosso promotor. E eu gostaria já de deixar aberto aqui a nossa discussão. Quem tiver interesse aí, pode estar levantando a mão que a gente passa o microfone para a gente poder dar prosseguimento aqui à nossa audiência pública. Doutor Juliano. Bom dia a todos. Bem, vamos logo para a parte prática, né? Sem necessidade de cumprimentos, formalidades que já foram feitos pelas autoridades. A gente fez a apresentação, salvo engano, no dia 15 de agosto, né, doutor Matheus? A liminar saiu no dia 21, né, assim que o doutor protocolou. O juiz entendeu e no mesmo dia concedeu a liminar. Liminar essa, como o doutor acabou de explicar, mas que infelizmente, que não cumpre até fazendo uma pequena observação, que algumas pessoas se transformaram em uma coisa politiqueira e que jamais teve essa natureza. Visto que não só a mim, como ao vereador Wallace, que foi o subscritor do pedido de moção, sofremos ataques gratuitos em grupos e redes sociais,
Inclusive, doutor, dizendo que o promotor, a juíza e Juliano não tinham palavra. É apenas uma pontuação de como algumas coisas transcorrem, infelizmente. Mas eu agradeço de coração, como já fiz isso aqui anteriormente, a todos os vereadores, na figura da presidente Raquel, que abraçou o pedido de moção, que endossou e todos foram favoráveis a isso. Né? E o intuito aqui não é lado A, ou B ou C, é o povo, é o município, é todo mundo unir esforços, né, para que a gente busque agora, nesse momento, as soluções. Soluções, dentre essas, eu já quero começar sugerindo, em Xorroxó, não sei se o senhor está a par disso, eles conseguiram. Já mantiveram em segundo grau a manutenção do Bradesco lá. Mas fechou a agência e conseguiu assegurar uma manutenção de um posto avançado do banco, com um gerente e um número de caixas eletrônicos que atendessem à demanda. Eu não sei agora quantos que foram, tem um cálculo, mas isso tem nos autos. Eu até dei uma olhada na semana passada. Em Palmeiras também, outro município que ingressou com a ACP e que também conseguiu a manutenção do Bradesco. Aqui de advogados temos alguns e que entendem o que eu vou falar agora. O fechamento do Bradesco, por mais que seja uma instituição privada, tem que seguir algumas normas. E não basta apenas alegar, como o banco diz, que respeita a norma, não vou me recordar o nome agora, que regulamenta a abertura e fechamento de agências de direito financeiro. Visto que o Bradesco, lá em 1999, quando adquiriu o Banco Baneb, banco estatal do governo da Bahia à época, teve no seu contrato, eu pesquisei e não consegui, talvez o Ministério Público possa conseguir esse original, e previa por 30 anos a manutenção e interiorização das agências do Bradesco, de 99 em diante. E o que está ocorrendo agora é o oposto. Isso é um dos argumentos que nós temos para utilizar. E a gente está aqui diante, doutor, do que a gente sabe, né, no direito, de um litígio estruturante. Né? Então nós temos que não só olhar, o banco é uma instituição, ele não pode fechar, vai se intrometer na gerência de uma empresa. Sim, ela tem a função social dela a ser cumprida. E o serviço bancário, ele é um serviço essencial, tal qual água, luz e até internet hoje. Então, assim como tem que ser tratado. E o banco fechar as portas e sair da cidade, desrespeitando uma ordem judicial, que para mim é o mais grave, de uma forma meio... e deixando todos a ver navios. Os prejuízos são incalculáveis, a gente sabe, não basta falar porque o aposentado, o servidor... Não, no caso meu prático, eu estou com um ofício para entregar ao banco, para fazer uma renegociação de débito, e que eu não consigo, não tem canal. Pelo aplicativo você não faz. Pelo site você não faz. Eu tenho que pegar meu carro e ir na Barra fazer? Isso eu estou vivendo agora. Imagino quantas milhares de pessoas e que não têm a familiaridade com a tecnologia como eu tenho. Olha que eu sou descolado nisso. Eu imagino um senhor, se meu avô estivesse vivo, que Deus o tenha, tivesse que estar agora mexendo num celular para conseguir tirar um saldo dele. Para sacar uma coisa no caixa eletrônico. Ele não sabia fazer isso. Então, quantos milhares de buritinamenses estão na mesma situação? Buritinama, doutor, é uma cidade de cerca de 20 mil habitantes, oficialmente 19, mas o cálculo real passa de 20. 11 mil estão na zona rural. Mais da metade está na zona rural. Territorialmente, é uma cidade que, quando ainda pertencia à Barra, aquele período, como o que é Buritirama hoje, era maior que o Sergipe todo sozinho. Então, territorialmente é muito extenso. E nós temos localidades em toda a extensão territorial do município, que tem que pegar estradas de chão para vir para cá, que faziam filas no banco. E hoje essas filas perpetuam nos correspondentes bancários. São pontos comerciais, lojas, né, mercados, enfim, que tem o seu caixa do Bradesco e que as filas são coisas desumanas, as coisas que a gente vê aqui. Eu moro em frente, eu vejo todo dia praticamente. E dia de pagamento, dia de pegar o benefício,
É desumano você ver aquele monte de idosos, de pessoas vulneráveis, que vêm na zona rural, que pagam 30, 50 reais de uma van, de um ônibus, caem uns pedaços para vir do município para cá, do interior para cá. Às vezes, assim, é um dinheiro que faz falta para ele comprar ali a feirinha dele, ter, né, a comida em casa. E chegou aqui, e para resolver, como é que resolve? Não tem gerente mais, não tem ninguém do banco para você poder tirar uma dúvida. Não tem ninguém que lhe atenda e faça o básico. E repito, eu, enquanto muito familiarizado com tecnologia, com tudo, sei resolver tudo de banco, faço empréstimo, tudo pelo aplicativo, estou enfrentando dificuldades pessoais no trato com o banco. Eu imagino a maioria das pessoas que não tem essa facilidade. Então, dito isso, primeira sugestão que tenho é que a gente veja de que forma, né, adotando a ótica, né, do litígio estruturante, ao qual a gente vê que o fechamento da agência não deve ser encarado só pelo prisma do direito privado, como eles estão tentando fazer que seja encarado. E também não só apenas limitar a discussão ao aviso do fechamento da agência ter sido em tempo hábil ou não, os meios utilizados, se foram eficazes ou não, se atingiu a população como um todo. Eu acho que o foco a gente tem que encarar mais isso, litígio estruturante, e como tal o banco se adequar à sua função social da propriedade, que não mantém a agência, mas um posto avançado, com 2, 3 caixas, e um gerente, nem que ele não fique lá 24 horas. O Banco do Brasil aqui funciona assim, doutor. Não é uma agência, salvo engano, ou já se tornou. Se alguém souber que eu estiver errado, alguém me corrija. Mas o Banco do Brasil, até um tempo atrás, era um posto avançado. O gerente fica lá. Se ele não estiver lá, você liga, ele vai e te atende. Mas tem a estrutura básica mínima para atender o consumidor, se você for olhar pela ótica do consumidor, mas eu quero olhar pela ótica do cidadão. O cidadão que precisa, e serviço bancário é serviço essencial. E é como tal que deve ser tratado. Lá, não sei se tem alguém do Bradesco aqui, né, como o senhor falou, para poder adentrar o debate, mas a palavra está franqueada. Se lembrar mais alguma coisa, a gente vai continuando o bate-papo aqui. Perfeito, doutor Juliano. Obrigado pela sua colaboração. Como o senhor bem falou, não se trata aqui de uma mera intervenção estatal na iniciativa privada. Estamos no plano de fundo defendendo os direitos dos vulneráveis, que são os consumidores. E o direito ao consumidor é um direito fundamental, que se diga de passagem. Então não está aqui querendo simplesmente a manutenção ou não da agência no município. O que se quer, na verdade, é que garanta o direito do consumidor. E, para tanto, se for necessária a permanência da agência, que ela retorne. Ou, como bem o senhor falou, que se crie meios alternativos para que o serviço essencial, o serviço bancário, não cesse como foi cessado, deixando os vulneráveis à mercê dessa situação que o senhor acabou de mencionar, de quando há necessidade de recorrer ao banco, à agência para resolver algum problema, ter a dificuldade de um deslocamento, por exemplo, como eu falei com o prefeito aqui há minutos atrás, de se deslocar quase 90, 100 quilômetros à Barra para ter um atendimento presencial. Então isso fere com certeza o direito básico do consumidor, previsto na Constituição Federal, sobretudo das pessoas hipervulneráveis. Já não digo nem mais das pessoas vulneráveis, que são os consumidores, mas os hipervulneráveis, que são, por exemplo, os idosos, que cumulam, né, além da vulnerabilidade da idade, a vulnerabilidade de ser consumidor. Então, é essa realidade que a gente precisa encarar, debater, encontrar um ponto médio de solução, como bem o senhor falou. A palavra segue franqueada. Doutor Esteban. Bom dia a todos. Me chamo doutor Esteban Neres, trabalho aqui principalmente com direito previdenciário aqui em Buritirama. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa audiência é que, para mim, foi uma insensatez tamanha do Banco Bradesco de ter saído daqui de Buritirama, onde tem a folha do INSS, que é gigante, onde tem a folha do município, também os pagamentos da prefeitura. E quando o senhor promotor
falou ali sobre alguns números de correntistas e também de beneficiários. Eu até acrescento que tem bem mais. Bem mais porque tem muitos que conseguiram benefícios em Mansidão, Santa Rita, e às vezes não está constando, né, no sistema. Só que uma das coisas que está dificultando bastante, agora que está tendo essa audiência, e só para poder acrescentar aqui o debate, que minha cliente acabou de falar aqui agora, às 10h40. Bom dia. Ei, daqui a informação. É porque hoje que eu fui lá em Tim, né? Eu tava viajando. Eu tinha acabado de chegar de viagem, aí eu fui lá em Tim. Só que a mulher que fica lá no caixa lá, né? Ela fez cirurgia, né? Ela vai ficar um bom tempo afastada. Aí eu só consigo sacar o dinheiro na Barra, né? No Bradesco. Ou seja, aqui só para explicar, a senhora Domingas, né, tem que fazer uma cirurgia, é a pessoa credenciada aqui pelo Banco Bradesco, e infelizmente minha cliente veio do Morrinhos, que é uma região distante daqui, que gastou a passagem R$ 20 de ida, R$ 20 de volta, R$ 40, terá que ir para Barra, que gastará na van de Getúlio R$ 35 de ida e R$ 35 de volta, R$ 70, resumidamente aí R$ 120 somente a passagem. E fora o almoço, os custos e com a bebezinha no colo, nenhum único benefício previdenciário, que é o salário maternidade, que é um benefício que é determinado. Então, assim, quero muito que esses debates avancem, até porque Buritirama, ela se emancipou. Só que, infelizmente, ele é muito dependente de Barra. A Caixa Econômica Federal aqui, que é um banco que deveria ter aqui em Buritirama, não tem. Agora, uma empresa, sociedade anônima, Bradesco, que lucrava bastante aqui em Buritirama, se afastou. Todas as nossas diligências de advogados são na comarca de Barra. Então, assim, é uma dependência gigante. O INSS presencial na Barra. Então, assim, ficou esse desgaste muito longo. Então, é só essas mesmo minhas palavras e dizer que parabéns, promotor, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Buritirama e todos aqui civis em estar empenhados para a gente construir um diálogo poderoso. Perdão, doutor Estebani. Obrigado, doutor Estebani. A sugestão do senhor, no caso, seria no sentido de qual encaminhamento? O encaminhamento, na verdade, principal é trazer de volta o Bradesco. Caso não, a loja física. Caso não tenha, que abra, né, pelo menos os caixas eletrônicos para facilitar, né, o saque e também aumentar o limite em TINs. O limite hoje é só de R$ 4.000. E a maioria dos benefícios aqui, por exemplo, salário maternidade, está saindo líquido mesmo, R$ 5.900. Aí, às vezes, tem que fazer duas, ir e vir no outro dia e gasta na passagem. Então, aumentar primeiro o limite, né? Ter mais postos, além de TIM, né? Pode estar ali na Delicates, em outros pontos, e os caixas eletrônicos. Só eu ia falar, Estebani. É isso que eu explicava. É o dono do mercado? É o dono do mercadinho e é o que ficou responsável pela folha do INSS, doutor. Então, todos os pensionistas são obrigados a ir lá. E ocorreu, o que ele falou, eu nem sabia, né? A moça que atende está operada, e aí a pessoa chegou para sacar, pelo que foi, não foi Estebani. E não obteve êxito, ou seja, vai ter que ir em Barra. E tem a questão do limite, né? Que você pode operacionalizar, que é bem limitado. E realmente, como o prefeito pontuou, e se aumentar, vai virar alvo de assalto. Quer dizer, é uma situação muito complicada, é multifatorial, multifacetada, e lamentavelmente o banco não está presente até agora, né? Seria muito interessante estar ouvindo eles ouvirem e também nos darem alguma contra-resposta. Perfeito, doutor. Eu só quero registrar que o banco foi convidado a estar aqui. Algum representante do Banco Bradesco presente? Não. Mas quero registrar que a instituição foi convidada a estar presente, no entanto, não enviou nenhum representante. Neste ponto, eu vou ouvir o seu Tim, é isso?
Seu Tim. Eu quero informar e registrar que o Banco Bradesco, nos autos da ação civil pública, informou que há 15 correspondentes bancários aqui no município de Buritirama. E seria a próxima pergunta, doutor, que eu ia fazer, se algum ou alguém, né, que seja correspondente bancário do Bradesco estivesse presente aqui na agência, na audiência pública. Então, que bom que o senhor Tim está aqui e pode falar com mais propriedade. Eu quero obter informação, senhor Tim, como é que funciona o serviço de correspondente do Banco Bradesco aqui? Quais são os serviços que o senhor presta em nome do Bradesco aqui no município de Buritirama? Doutor, os serviços lá do mercado, do correspondente bancário do Bradesco, tem as seguintes prestações de serviço: saque, depósito, pagamento de boletos e pagamento agora, depois do fechamento da agência, eles direcionaram diretamente lá para o mercado o saque em folha, sem cartão. E outra coisa também que eles também disponibilizaram é a abertura de contas, desbloqueio de cartões, mediante ligações através do pessoal do banco em Barra. E o que está pegando hoje, e como muitas pessoas já falaram antes, entendeu? Não está fácil. Por que não está fácil? Igual o doutor Esteban falou. Como é que você vai suportar atender uma população sem banco, sem dinheiro? De onde é que vem esse dinheiro? O comércio não tem dinheiro. Se não tem banco, porque antes, tudo bem, a gente passava o dia todo pagando, o dinheiro acabava, a gente buscava, uma vez, duas, três, quatro, tinha vez a gente 10 vezes no banco pegar dinheiro. Tinha dia de pagar 200, 300 mil. Hoje não. Hoje paga no máximo 20 pessoas que vai depositar. E tá difícil. Eu mesmo, assim, diante do agravamento, entendeu? E da situação financeira que abalou a questão, no geral, do município, fica até que, igual muitas pessoas falaram, entendeu? Que é desumano, entendeu? A pessoa vir uma vez, tem gente que chega lá, passa o dia todo e não consegue porque não tem dinheiro. Porque quando o banco estava suprindo a necessidade de dinheiro, era bem mais fácil. E agora não tem dinheiro, o dinheiro é de depósito, fica esperando um boleto. Aí a pessoa passa vem um dia, 2 dias, entendeu? Principalmente quem vem do interior. Então, assim, eu mesmo, do jeito que vai continuar aí, para mim não ter problema, porque você mexer com pessoas, entendeu? Que tá ali, e pessoas que não entendem. A gente já teve problema de uma pessoa querer agredir a funcionária. É tanto que agora mesmo, a minha funcionária lá do mercado, que eu tenho 2 expressos, tem um do mercado e tem um na distribuidora. E a do mercado, a Domingos, ela fez uma cirurgia. E dias atrás, a gente estava treinando uma outra funcionária para já substituir a Domingos nesse período. Como ela da distribuidora, a gente ia trazer ela para o do mercado, porque o do mercado você consegue sacar na folha. E aí teve um problema, a funcionária lá, tipo assim, o cara falou meio monte de coisa, ela descontrolou, entendeu? No outro dia já perdeu a cabeça, não conseguiu mais fazer nada. E aí fez ninguém sabe se foi um saque, ninguém sabe se foi uma transação. Eu sei que acabou que ficou faltando um dinheiro no caixa dela e ela perdeu a cabeça de
2 dias antes de Domingas ir fazer a cirurgia, a menina disse que não ia mais trabalhar. Então tá os 2 expressos agora parados, chegando na época de pagamento, e não vai funcionar. Quem quiser sacar em folha vai ter que ir em barra. Não vai funcionar. A Domingas, o atestado dela é de 60 dias. E a situação é essa. Está muito difícil. E do jeito que está aí, eu provavelmente, se não tiver uma urgência, uma solução urgente, entendeu? Eu vou ter que fechar, porque não vou aguentar ficar desse jeito, entendeu? Porque o pessoal não entende. Pensa que a gente, entendeu? Ah, não tem dinheiro, não tem. Como é que tem dinheiro? O dinheiro vem de onde? O dinheiro vem de banco, entendeu? Aí então fica difícil. Sem ter banco, não tem dinheiro. E aí é aquela coisa, pessoal, é Pix. Hoje em dia o que mais rola é Pix, é cartão. Quem tem um Pix, tudo bem. Quem não tem? Um senhor que não sabe nem o que é um celular, vai fazer um Pix? Então, doutor, como é que diz? Essas são as minhas palavras, entendeu? E o que eu quero de urgência mesmo é que tenha pelo menos uma solução, entendeu? Igual o doutor falou, muitas outras pessoas falaram. Se eles não quiserem manter o banco com tipo pessoas lá, entendeu? Pelo menos que mantenham os caixas eletrônicos, entendeu? Repondo, fazendo a reposição de dinheiro, porque aí o dinheiro vai e volta. Aqui tem aproximadamente, não sei o certo, mas se for contar, eu acho que tem mais de 15 expressos, entendeu? Mas expresso sem dinheiro vai para onde? Então tem que ter o dinheiro, porque tendo o dinheiro, os expressos resolvem, porque aí o dinheiro vai circular, entendeu? Mas sem dinheiro, não tem. Então, só queria agradecer a todos e bom dia. Obrigado, senhor Tim. Uma pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte. O senhor falou da funcionária que trabalha no caixa realizando os atendimentos. Sim. Essa funcionária é contratada por sua empresa e Isso. ela recebeu alguma qualificação do banco, treinamento? Sim. Recebeu. Por isso, dá dificuldade de substituí-la. Isso. Porque, na verdade, quando a pessoa vai, né? Porque tem todo um processo tem senhas, tem o tablet, entendeu? Que tem manusear, tem o treinamento. O pessoal tem a empresa que é contratada pelo Bradesco, que vem dar o treinamento, entendeu? Justamente para essa pessoa ficar qualificada, entendeu? E aí aconteceu que as duas foi tudo de uma vez. No caso, são 2 funcionárias, as 2 estão de licença e por isso não está havendo hoje atendimento. Não, doutor, só para esclarecer, é o seguinte, eu tenho 2 expressos. Um fica no mercado, o outro fica em uma distribuidora. A funcionária do mercado, ela fez uma cirurgia recentemente e a funcionária da distribuidora estava já certo para substituir a Domingas. Por que se substituir a Domingas? Porque lá no mercado, o limite é maior de saque, você consegue sacar na folha, você consegue desbloquear um cartão que está bloqueado, entendeu? Então, ia ser esse processo, entendeu? Só que aí aconteceu que a menina da distribuidora se atrapalhou lá e com problema também com o cliente, entendeu? E aí ela, 2 dias antes de Domingas fazer a cirurgia, ela pediu para sair. Então, não teve como manter os 2, aliás, nenhum, né? Não está funcionando nenhum. Obrigado. Perfeito, obrigado, senhor Tim. Era esse esclarecimento que eu queria obter. De fato, hoje não está funcionando o estabelecimento, a correspondência do banco, né? E sem previsão de retorno. Eu pergunto ao senhor, porque a informação que eu tenho é de que hoje tem 15. Pelo que eu entendi, o senhor já, desses 15, 2 pertencem ao senhor, que está hoje sem funcionar. O senhor tem conhecimento
dos outros 13 correspondentes aqui de Buritirama? Olha, conhecimento sim, agora lembrar de todos não sei, mas eu sei da Comercial Lima, o comercial do meu pai ali de Wilson, Verdurão de Fernando, drogaria do Bifarma, né? Bifarma, Buriti de Açúcar, Duquinha, Cacau, José Milton. Então, São os correspondentes que o senhor tem mas, conhecimento. assim, os que tá vindo na minha cabeça, entendeu? Mas pelo que eu já fiquei sabendo, eu acho que é mais de 15. Mas na verdade só funciona mesmo 5 aqui. Que é os dois de Tim, Duquinha, Buriti de Açúcar e acho que é a Bifarma, porque os outros não têm dinheiro. Aí acaba não pegando. Às vezes, acho que o Wallace também tinha do Banco Brasil lá na farmácia, né, Wallace? Então, não, só consta que está liberado, só que na verdade não tem dinheiro para girar. Porque depende do dinheiro para poder girar e acaba eles nem pegando os depósitos, nem fazendo o trabalho. Na verdade, só funciona mesmo 5. O de Tim é o maior, com maior estrutura. Todos podem sacar em folha. Não, sacar em folha é só de Tim. É só em Tim. Só. O dele, doutor Matheus, agora o dele é a única que tem estrutura somente para isso. Tem que ter esse cuidado, botou uma estrutura. Os outros é no próprio caixa. É no caixa do mercado, é no caixa da farmácia. Não tem estrutura para ser uma fila de pessoas. Perfeito. Vamos Doutor. acompanhando aqui. Só um momento. Então, eu já lhe dou a palavra. Então, só para eu assimilar melhor, temos então, em que pese a alegação dos 15 correspondentes, são 5 que efetivamente funcionam em razão da falta de reposição de recursos, correto? E diante da ausência de reposição de recursos, pelo que Tim, que é um dos correspondentes aqui do Banco Bradesco no município, falou que tem dificuldade, né, as pessoas que utilizam do serviço têm dificuldade de sacar por causa da ausência de dinheiro, não é isso? E por vezes esperam alguém pagar um boleto para poder ter o dinheiro em caixa para poder repassar. E que hoje os dois, o senhor possui as duas correspondências, né, estão inativas em razão dessa situação das suas funcionárias, que uma pediu demissão e a outra está de licença médica, correto? Perfeito. Somente Tim, esse serviço, o aposentado vai ter que sacar onde? Não tem como, pode sacar. Perfeito. Então, hoje, não tem condição, por exemplo, de um aposentado sacar o dinheiro da aposentadoria em razão da inatividade do correspondente. Perfeito. Por gentileza, Bom vereador, dia. né? Perdão. Sim, bom dia. Quando, por gentileza, até para a gente ter uma dinâmica e eu poder assimilar o nome das pessoas, quando forem fazer uso da palavra, por gentileza, falar o nome, eventual função ou cargo, tá? Para a gente poder identificar. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Saudar o público presente. Sou o vereador Wallace. Doutor, eu já trabalhei em caixa correspondente. A questão, estava ouvindo a fala do Tim. Infelizmente, hoje, para os aposentados estar recebendo dinheiro, depende do comércio de Buritirama. Eu creio que não tem uma base exata, mas já falou do pagamento do Bradesco, acho que passava, né, doutor, de 1 milhão, acho. Sim, muito mais. Então, sim, então, doutor, sim. Então, doutor, a questão do correspondente... Só da prefeitura. Então, a questão do correspondente ajuda, sim, os aposentados virem chegar, sacar, mas fica inviável atender a toda a população. Porque o comércio hoje
não dá para questão de depósito, pagamento de boleto, para suprir a necessidade dos aposentados. Então, infelizmente, essa questão do correspondente fica inviável para atender toda a população. Essa desculpa do Bradesco, de ter 15 correspondentes, infelizmente vai ter pessoas que vão ter se deslocado aqui para a Barra para fazer seus saques ou resolver outras demandas. Então, a gente precisa sim da agência aqui. Os correspondentes atendem alguma necessidade, mas não suprem tudo. Então, tem que ter agência para suprir a necessidade da população. Não, obrigado, vereador Wallace, pela sua contribuição. A sugestão do senhor, portanto, é o retorno da agência bancária ao município. Pois não, agradeço. Bom dia, eu sou o professor Miguel, eu sou o presidente do Sindicato de Servidores Públicos e falo aqui em nome do nosso sindicato. Eu venho falar, doutor, dos transtornos que foi o que está sendo, né? A retirada da agência aqui para a nossa cidade em relação aos servidores municipais. O nosso sindicato é uma instituição que tem mais ou menos 220 associados e os relatos são um pouco tristes, né? Na questão justamente do trabalho da administrativo. Com a falta da agência aqui, estou tendo servidores, estou tendo dificuldade, por exemplo, em questão de cheques, por exemplo, cheque volta sem fundo, ele vai ter que ir à cidade de Barra para tentar regulamentar. Outras pessoas, dificuldade em fazer pagamentos simples. Nós somos ainda uma cidade, mas o comércio aqui praticamente envolve ainda transações com dinheiro em espécie. Então, tem os servidores que têm dificuldades também em honrar seus compromissos com dinheiro em espécie, já que a fila é muito grande, como nós vemos nos pontos comerciais, ou se não tem dinheiro. E, além do mais, o pessoal do interior sai cedo da sua casa e chega muito cedo na fila. O servidor, quando ele sai do trabalho, que ele vai à fila, ele está lá no final. Outros problemas também na questão do aplicativo. É bom, mas há também questões de bloqueio de aplicativos, onde não tem aqui essa questão para ajudar os servidores a desbloquear. Ligam no 0800, que tem para tentar desbloquear o aplicativo, às vezes não consegue o acesso, e infelizmente tem que se deslocar também a Barra. Então, um problema muito sério, servidores que trabalham na zona rural, às vezes não conseguem honrar seus compromissos e fica uma situação meio complicada. Então, a instituição está pedindo que o senhor intervenha nisso, justamente para tentar trazer novamente essa agência, ou se não, coloca um posto avançado, justamente para essa demanda administrativa, que está um caso sério. Além do saque, essa questão administrativa está sério para nós. Tá bom? Agradeço, presidente do Sindicato dos Servidores, pela sua contribuição. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Além do senhor Tim aqui, tem mais alguém que seja correspondente bancário no município de Buritirama? Correspondente do Bradesco no município? Eu quero registrar a presença do Dr. Nelson, delegado de Polícia Civil, que chegou aqui também na audiência pública. Tá? Esses pontos são bastante importantes. Sobretudo, a presidente da Câmara estava me sinalizando a situação da segurança pública. Hoje nós temos a autoridade policial aqui no município, mas que conta com nenhum efetivo, não é isso, doutor? Aqui na comarca. Então, quando se expõe os consumidores a uma situação de risco maior do que a comum, porque uma coisa é eu, enquanto consumidor, estar dentro da agência bancária, onde ali há uma responsabilidade da instituição para comigo. Outra coisa é quando o consumidor é exposto, prefeito e presidente da Câmara, a uma situação de risco agravada em esperar, penso eu não sei qual é a estrutura lá, por exemplo, do correspondente do senhor Tim, mas esperar numa fila na rua, onde está ali exposto a eventual prática de assalto, a eventual roubo, ou até mesmo perda de valores, enfim, por meio do furto. Então, a gente percebe o contexto do problema
e, de fato, a gente precisa ter uma alternativa para essa problemática, né? Seja o retorno da agência, seja um posto avançado, sobretudo diante da falha da prestação de serviço, porque, como eu já estou podendo entender, por vezes os correspondentes bancários não têm valores suficientes em caixa para poder entregar ao consumidor o dinheiro do saque. Ou seja, aquele que deseja sacar o benefício, se for num período de grande movimentação, como, não sei se aqui é no final, no início do mês, o pagamento de aposentadorias e benefícios, é no final ou no início do mês? Enfim, quando se tem esse maior volume de saque, né, e aí o consumidor precisa receber o seu dinheiro, e como bem o correspondente Tim falou, por vezes fica ali esperando muito tempo para poder alguém pagar um boleto, o dinheiro entrar, e enfim, para ele poder ser atendido. Então, de fato, há uma falha na prestação de serviço que precisa ser sanada, né? Doutor Juliano pediu a palavra, depois doutor Albini. Doutor, o prefeito levantou uma questão e que achei interessante e vai constar como sugestão. Eu não tinha noção, prefeito, dessa questão do valor do BPC Loas. Inclusive, a informação que não tem no processo. Então, assim, da folha eu tinha noção. Eu até informo na representação isso, cerca de 3.800.000. Se eu estiver errado, me corrija. É a folha de servidores do município. Isso é só dos efetivos? Comissionados também. Certo. Então, hoje pelo município está em torno de 4 milhões alguma coisa. Então, aproveitando até a presença da secretária de Ação Social, Ieda, e que, assim, uma informação que não tem nos autos, e eu, salvo engano, o senhor até requisitou, que seria interessante para a gente ter uma noção da movimentação financeira dos pensionistas e aposentados. BPC Loas. Mas que a gente, doutor, não, o senhor oficiasse ao INSS para que informasse em Buritirama, né, os valores movimentados aqui em relação aos pensionistas e aposentados, para a gente ter uma noção do quanto total, né, foi movimentado e continua sendo em Buritirama, e o que isso acarreta em prejuízo não só social, mas como financeiro e econômico. Então, oficial INSS, para que dê essa informação, as informações que o município tem sobre a relação BPC Loas para os autos, e que, inclusive, o município entrasse como terceiro interessado no processo. Como eu disse inicialmente, hoje agora está mais cheio, algumas pessoas, infelizmente, agindo de má fé, ficaram duvidando que tinha liminar, que tinha processo, que não tem nada, que era... Tentaram fazer um espetáculo politiqueiro barato, e que não é um caso. A intenção nunca foi essa, acho que de ninguém, nem minha, nem do prefeito, nem de ninguém, nem da presidente Raquel. E então, alguns aqui, estão achando, doutor, que isso aqui hoje é o primeiro passo. Não, não é, pessoal. Já existe uma ação civil pública em trâmite desde agosto. Teve a liminar impedindo, o banco desrespeitou. Então, aqui vamos colher sugestões hoje para que o Ministério Público possa acionar junto ao banco e a gente tentar viabilizar algo para minimizar, né, esse prejuízo. Então, isso é a questão do INSS. O município adentrar o feito como terceiro interessado, porque muitas informações ali, eu estou no processo como terceiro interessado, como representante, eu municio o Ministério Público de algumas informações, entendeu, Léo? Só que nem tudo eu tenho acesso. O que eu sei, eu passo. Mas o município ingressando no feito, isso a gente conversa com o Jaque, a linha, ver como é que faz, facilita essas informações. Porque o doutor Matheus peticiona. Aí a juíza fica aguardando informação. Quer dizer, quem informou o fechamento do banco fui eu. O Ministério Público estava lá em Barra, o juízo estava lá em Barra. E aí, no dia que fechou, eu estava viajando, cheguei, saiu eliminar, descumpriu, tal, informei, fotografei. Aí ele até... Inclusive a multa hoje, salvo engano, está em 1 milhão, né, doutor? Foi, solicitou a autoração para 1 milhão pelo descumprimento. Então é isso, a sugestão que a gente oficiou no INSS tem esses dados do município, para a gente ter uma noção do valor total. Isso fora o que o comércio gera, né? Então, assim, de pensionistas, aposentados e servidores. Você também, Juliano, foi muito feliz
quando você viu o que acontece lá fora com esse tipo de ação e o que, que a gente pode se beneficiar, doutor. Eu acho que do perdido, como os mais velhos falam, a embira do saco, que é aquela cordinha que amarra. Eu acho que reabrir a agência aqui, a gente está vendo que não tem sido corriqueiro. Provavelmente não vai acontecer. Eu acho que não. Né? Mas um posto avançado já ajuda demais. Né? Eles já fariam a custódia da grana ali, já facilitaria para os expressos. Eu acho que seria o ótimo, é sempre o ótimo, mas o bom às vezes atende melhor que o ótimo. Então, se puder fazer como sugestão de um acordo, um possível acordo seria bom. Perfeito. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, prefeito. Doutor Albini. Perdão, Esteban. Perdão. Eu não sei onde eu tirei Albini. Esteban. É assim Perdão. mesmo, eu tô com uns processos ali na barra e estão me chamando de doutora Stephanie. Aí fica lá nos na audiência, mas acontece. Doutor, é porque o doutor Nelson chegou aqui, o delegado, e eu até lembrei da situação. Eu acredito que um dos motivos do Bradesco também ter saído de Buritirama tem a ver com um tipo de ação chamada repetição de indébito. O que está acontecendo aqui e os postos avançados aqui de TIM não faz esse processo. Que é o quê? É o saldo, puxar o extrato detalhado anual. O que acontece? Para a gente entrar com uma ação judicial chamada repetição de débito, é necessário fazer o quê? Para poder ter o pedido de causa. Extrato bancário do tempo que entrou o empréstimo, que porventura talvez não contratou, para ver se o dinheiro caiu. Aí, por exemplo, eu não posso ir em TIM com o meu cliente e falar, quero o saldo de 2019 a 2025. Ele não vai liberar, porque é só o saldo do dia que vai poder fazer esse serviço. Ou seja, não tem esse serviço aqui em Buritirama nem nenhum correspondente bancário, que é o saldo detalhado anual. Por que precisa desse saldo? Para entrar com as ações de repetição de débito. Porque o Bradesco, apesar de ser corrente, de ter a folha do INSS, é o único que consegue fazer empréstimo consignado de cartão, renegociar sem autorização da cliente. Então, como eu lembrei do doutor Nelson, é porque tem que pedir esse saldo anual, tem que fazer o boletim de ocorrência para poder atestar que não fez esse empréstimo e entrar com esse tipo de ação. Então, assim, e muitas vezes o Bradesco aqui, quando estava aqui em Buritirama, o gerente, juntamente com alguns funcionários, negava isso aos clientes. Quando eu ia com o meu cliente, eu conseguia, mas quando ele ia só, não. E esse serviço aqui em Buritirama não está tendo, que é o saldo detalhado, que acredito que seja um dos motivos, porque está tendo diversos empréstimos consignados sem autorização do cliente, renovação automática dos idosos. Eu acredito que para ter uma lead, não ter bastante lead no Bradesco para se sujar, pode ter também acontecido isso de Buritirama e Mansidão estar sem agência bancária. Obrigado, doutor. Inclusive, é uma demanda que eu fui provocado com relação a essa situação criminal, né? Porque, pelo que me parece, está tendo aqui uma situação na região de corriqueira de fraude, né? E a gente precisa, enfim, atuar. Mas aí é uma demanda à parte, mas eu agradeço muito a sua contribuição por trazer a lume ao nosso conhecimento de que, por exemplo, o extrato, né, relativo a um ano ou até mais, um período mais longo, o correspondente não consegue imprimir, por assim dizer, e perfeito. Então perceba que o serviço está sendo prestado de uma forma incompleta. E quando ainda assim completa, com falhas, né? É uma situação interessante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria saber se aqui tem alguém da zona rural que está presente e possa contribuir de alguma forma com a realidade que hoje enfrenta. Porque eu sei que a zona rural de Buritirama é extensa. Eu tive aqui agora, eu esqueci o nome, eu sou péssimo de gravar nome. Numa escola bem... Deu mais ou menos 100 km de estrada de chão. Não. Foi bem distante, enfim.
Enfim, e João se recorda aquele município que nós tivemos lá com o Ministério Público? Pois então, e eu pude perceber, por isso o senhor falou da realidade, a realidade do município, que a gente não pode deixar, né, ou enfim, não considerar que tanto no município de Buritirama quanto de Barra tem uma grande extensão territorial rural e essa população, e aqui alguém falou sobre o doutor Juliano, penso eu, que aproximadamente 20 mil habitantes, 11 mil, aí o prefeito me confirma, tem saída. São mais de 5 mil quilômetros de estradas vicinais. Imagine. Então, uma extensão territorial enorme e essa população que é a mais prejudicada. Sobretudo, os idosos, como foi dito aqui, né, isso não se pode negar, né, que os idosos têm sua dificuldade de contato com a tecnologia e um mero aplicativo instalado no celular, quando muito, e em locais que não tem internet, então, aí o serviço bancário realmente não é efetivo. Pois bem, a gente daqui a pouco já vai encerrar. Foi informado também nos autos do processo de que houve a divulgação, e aí é importante ouvir os munícipes, né, sobre o fechamento da agência. Para além porque existe a resolução do Bacen, que é a resolução de número 4.072 de 2012, que determina que o banco ele informe por meio de um cartaz afixado na agência do fechamento, né, no mínimo 30 dias. E o Banco Bradesco disse que muito mais do que o prazo de 30 dias, informou por 38 dias antes do fechamento. Portanto, mas a mera divulgação de um cartaz por si só não atende o princípio da publicidade, né? Considerando todas essas circunstâncias que acabei de dizer, da extensão territorial das pessoas que não têm acesso, enfim. E aí foi dito que houve ampla divulgação com envio de mensagens via SMS e também WhatsApp e como a divulgação de carro de som. Eu queria saber se aqui tem correntistas do banco, né, e se receberam de fato alguma comunicação sobre o fechamento da agência. O senhor recebeu 1 dia e meio antes do fechamento. Os SMS, no meu caso específico, e de cerca de 20 pessoas que eu procurei saber, recebemos 1 dia e meio, na madrugada, né, do dia 20 para o dia 21. Eu me recordo porque eu estava em Salvador, inclusive, fazendo um tratamento de saúde, e 22 de agosto, o dia do fechamento, foi até meu aniversário, então eu não esqueço. E em relação a outros meios de divulgação, desconheço. Eu sou vizinho de onde era a agência do Bradesco, eu moro literalmente do lado, então, se não fosse o cartazinho em papel A4 desse tamanho afixado, né, ninguém teria tido conhecimento. O conhecimento se deu via boca a boca. As pessoas comentando. Está sabendo que vai fechar o Bradesco? Está sabendo? E alguns, eu inclusive duvidei. Achei que não, isso não tem cabimento. Eles teriam avisado de alguma forma. Teria sido feita uma divulgação ampla. Não houve de forma alguma isso. Alguém recebeu aquela cartinha de prezado, senhor? Não, não. Para cobrar, ele sabe. Para cobrar, exatamente, para cobrar. E o doutor Esteban ele pontou uma coisa, e nós advogados aqui da comarca, mas aqui em Buritirama, sofremos justamente isso. E até pontuei quando eu comecei a falar da primeira vez. Qualquer ofício que a gente tenha que destinar ao banco, uma solicitação de, por exemplo, o demonstrativo de devolução de débito, para você ingressar com ação de superendividamento, uma renegociação bancária, você não tem um canal. Não existe. Eu falei, eu pessoalmente estou buscando, tem mais de mês, eu não acho. Ah, tem no site. Eu já fucei o site todo, não acho. Pelo aplicativo não vai. Para desbloquear, como Miguel pontou, presidente do sindicato, professor Miguel, para você desbloquear um cartão, pelo aplicativo vai. Se você errar a senha, já era, tem que ir na agência. Não tem onde desbloquear. Os caixas eletrônicos, se você chegar lá com a sua senha, que chega pela cartinha, pelo correio, você até consegue. Mas, fora isso, só indo na agência, num caixa eletrônico, para conseguir fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, a gente vai lembrando essas dificuldades que estão sendo corriqueiras aqui. Eu já acho que já ficou o panorama ficou bem claro da necessidade.
E basicamente era isso. Obrigado, doutor Juliano. Pois bem, estamos já caminhando para o final. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Algum vereador queira contribuir para o debate, para esclarecimento, além dos doutores, que aqui agradeço bastante a colaboração do doutor Estebani. Obrigado, doutor Juliano, que está colaborando bastante. E os demais também que já fizeram uso, o prefeito também trazendo muitas informações esclarecedoras. Tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Eu quero só registrar, como o doutor Juliano bem falou, já existe uma ação judicial em curso, né? Eu no início falei e quero deixar isso bem claro. Assim que o Ministério Público tomou conhecimento por via de provocação do doutor Juliano, da presidente da Câmara que encaminhou a moção de apoio institucional, agradeço a presidente da Câmara, senhora Raquel, e os vereadores que aprovaram, né, considerando a relevância da matéria, a Prefeitura, por meio da Procuradoria Jurídica, que também nos forneceu e nos municiou com informações, porque não podemos ajuizar uma ação temerária, precisamos ajuizar uma ação com fundamento. Então, foi por intermédio desses elementos de prova, tanto da Prefeitura, da Câmara, do cidadão, aqui o doutor Juliano, como de todos e qualquer outro que pode bater a porta do Ministério Público, que nós atuamos. Então, doutor Juliano foi feliz na sua palavra, na sua colocação, quando disse que o Ministério Público está na comarca, está em Barra, na cidade de Barra, em que pese a comarca de Barra alcance o município de Buritirama, e num tempo anterior parece que também incluía Muquim de São Francisco. Então, assim, quem conhece a realidade de fato do município é o munícipe. E eu sempre digo, o Ministério Público, ele não fica estagnado ou estático para atuar. Mas, por vezes, para que a gente possa atuar, precisamos ser provocados, né? O Poder Judiciário tem um princípio da inércia, só pode agir mediante provocação. Mas nós, não. Nós atuamos por conta própria, quando também provocados. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos os cidadãos podem provocar o Ministério Público em busca dos direitos coletivos, sociais, individuais indisponíveis, ou seja, para a garantia dos direitos previstos na Constituição. E, nesse sentido, quando eu tomei conhecimento da violação do direito ao consumidor, eu atuei para que não houvesse interrupção do serviço bancário aqui no município, e por isso ajuizei a ação civil pública, tendo a liminar sendo deferida, e o banco, mesmo recorrendo, agravando, melhor dizendo, dessa liminar, não conseguiu revertê-la num primeiro momento no tribunal, porque a desembargadora manteve e vai ser julgado no colegiado, e por isso que estou aqui hoje levantando mais elementos de convicção de prova para que eu possa instruir a ação civil pública e, quiçá, a gente, como o prefeito bem falou, se não possível trazer a agência de volta, trazer um posto de atendimento avançado, que é o mínimo que pode ser feito. Então, de fato, existe uma liminar que determinou o não fechamento, mesmo assim o banco fechou, e em razão desse fechamento existe uma multa cominatória, uma multa que vem sendo aplicada. Pedi a majoração da multa, como o doutor bem falou, o doutor Juliano, para 1 milhão, e se for necessário, pedirei a tantos valores quanto forem necessários para que se cumpra a decisão judicial, né? Inclusive com eventual bloqueio, sequestro de valores. Tudo isso para garantir um direito básico dos consumidores, tá? Então, de fato, existe já essa ação, estou deixando isso bem claro, já existe uma decisão judicial, o processo ainda não concluiu, estou aqui ouvindo as consequências do fechamento para justamente instruir a ação e lutarei até o fim pela convicção que eu firmei, né, diante do que aqui foi colhido, e levantei, né, aqui alguns pontos que os senhores falaram, né? O posto avançado, né, que é uma alternativa,
né? Existe já correspondente bancário, no entanto, há dificuldade na reposição de valores e também em alguns serviços, como os doutores bem falaram aqui, que não são prestados pelo correspondente, como, por exemplo, histórico de movimentação financeira por anos, reposição de valores, existe dificuldade nisso, e, portanto, o serviço é prestado com falha. Há essa possibilidade, também anotei aqui, do retorno da agência, ainda que uma possibilidade remota, mas é possível, se assim houver decisão judicial nesse sentido. Foi suscitada a intervenção do município, doutor Eléo. Eu acho interessante, se o senhor entender, que a Procuradoria se habilite como interessada, o município, né, interessado no feito, até para eventualmente colaborar. Como representante, eu tô no Juliano é nosso procurador. Ele está no outro fórum como representante, aí a gente pede para a doutora Jaqueline ingressar. Mas ele ingressou não como. Ele não está falando em nome do município. Interessado. E aí eu penso que talvez, se assim o senhor entender, seria interessante ter o município no polo. Perfeito, se assim for realizado o pedido, eu me manifesto favoravelmente, tá? A habilitação do senhor, e o juiz com certeza vai deferir. Foi levantado também aqui a hipótese de oficial INSS para que a autarquia federal informe o quantitativo de beneficiários aqui no município, tá? São esses? Sim. Tá? E aí o município ingressando no polo pode trazer justamente essa informação da movimentação de folha, enfim. Não tenho dúvida que a gente pode caminhar nesse sentido que aqui foi proposto. Alguma consideração, doutor Léo, presidente da Câmara? Não, só para finalizar, agradecer a todos os presentes, prefeito, presidente, ao doutor que abraçou a causa. E repetindo, isso não se trata de política de lado A, lado B. Isso aqui é para a gente tentar manter um serviço essencial na cidade. O vereador Wallace foi o subscritor, doutor, do pedido de moção de apoio à Câmara, que se encontra aqui ao meu lado. Agradecer a ele também. E uma das coisas que eu queria falar, o que já falamos agora com o prefeito, reforçar esse pedido, mas já está ok, né? Já ali um claudionou isso hoje. A Procuradoria ingressar um feito com o terceiro interessado. E a gente, né, dá mais substrato fático de direito sobre a questão. E aí, um pouco mais, doutor, se você quiser, eu tenho os autos da ação de Xorroxó, né, aqui próximo, inclusive, onde o município ingressou com a CP e teve êxito, e foi mantido em segundo grau. E lá, a situação parecidíssima, para não dizer igual daqui. E lá já foi determinado a manutenção de um PAB, né, o posto avançado. E eu forneço esses autos, oficialmente ou extraoficialmente, como o senhor preferir, né? Então, assim, e que a gente adotasse no processo, todos nós, como agentes sociais, políticos e jurídicos, o encarar como, nos ensina Vitorelli, o litígio estruturante, né? Tentar tirar o foco, porque o fechamento do Bradesco não é só uma decisão empresarial, né? É uma ruptura da engrenagem desse fornecimento de serviço essencial básico. Então, a gente pincelar um pouco por esse caminho, porque, pelo que eu percebi nos julgados Brasil afora, esse tem sido a tese que tem obtido mais êxito no sentido de fechou a agência, volta, não, fechou, volta com PAB, tem PAB, mantém, mas é a que tem conseguido combater a tese que o banco usa, que é justamente a obediência à resolução do Bacen de 2012. E seria, por hoje, a contribuição seria essa. Eu creio que foi muito proveitoso para todos aqui presentes, esclarecedor também, e que seja mais um passo diante da gente conseguir, né, que o município possa voltar a ter esse serviço essencial básico, que atinge do pobre ao rico, do novo ao velho. Não tem como você escapar da dependência, né, de ter uma instituição bancária na cidade. Então, muito obrigado a todos. Um bom dia. Pois não, doutor Juliano. Eu só quero registrar que na ação civil pública,
o objeto, não só se discute a questão da publicidade, tá? Também se pede que o banco ele disponibilize alternativas presenciais razoáveis e adequadas de atendimento. Então, assim, a gente sabe que existe a iniciativa privada, né, e a iniciativa privada, por óbvio, está lá no artigo 170 como uma diretriz do desenvolvimento econômico. E, nessa medida, em alguns momentos, a gente sabe que entra em conflitos a iniciativa privada com, né, o direito fundamental, e, havendo colisão de direitos, temos que ver no caso concreto quem prepondera. E eu estou lutando para que, no caso em loco, prepondere os direitos dos consumidores aqui de Buritirama, tá certo? Esse é um momento, hoje eu falo assim, que deveria a população em si, né, estar presente, né, para reforçarmos mais ainda essa troca. E principalmente a abertura a qual o Ministério Público, a qual dentro do nosso município e através, né, do promotor Matheus, a abertura ao diálogo, né, porque sempre foi algo muito distante para a gente esse momento, e quando se chegou até ele e que a Câmara se fez presente também dentro da promotoria, ele em todo instante sempre coloca essa abertura que se tem hoje referente ao município, à comarca a qual o representa, né? E desde já, enquanto Câmara e representante hoje do povo e da população buritiramense, eu deixo assim uns agradecimentos pela essa abertura que vem tendo o Ministério Público diante das demandas enquanto município, a qual se chega, né, e que é apresentada à comarca. E, enquanto Câmara, também a gente reafirma, eu, representante, nesse momento, reafirmo ainda mais esse compromisso de estar o tempo todo representando a população e, diante das demandas que se chega a esta casa, realmente a gente não cruza os braços, a gente está aqui para representar o povo, e diante dos seus anseios, que muitas vezes para a população ela chegar até quando se coloca direitos, né, civis, muitas das vezes a população ela se sente muitas das vezes a mercê, né, de não serem representadas, mas que a população, eu gostaria de deixar aqui o convite, mais uma vez, de sempre se fazer presente e de não cruzar os braços, e estar lado a lado, juntamente com os poderes, porque nós estamos aqui para representá-los. E, acima do diálogo, quando a gente fortalece isso, tudo se fica mais forte, fica mais fácil de se achar caminhos, né, para que realmente haja soluções. E esse momento aqui, quando se fala de audiência, é justamente isso, para ouvir os anseios. A gente está aqui para representar, mas a gente representa diante dos anseios que nos é trazido e que nos é representado. E deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que estão hoje, nesse momento aqui, nessa plenária, que se fazem presentes, e espero, e enquanto casa também, vamos seguir aí acompanhando até o momento em que realmente se configurar, né, uma solução, e eu espero que seja da melhor forma possível, que realmente a população ela seja atendida e assistida acima de tudo. E encerro essa audiência e meus agradecimentos mais uma vez em nome da Promotoria Pública, representada hoje pelo promotor Matheus Ressurreição, e também agradeço aqui, né, a presença do nosso delegado Nelson, que também todas as demandas que a gente chega até ele, tenta nos abraçar, e está aí hoje, é um braço forte dentro da nossa população, voltado à questão da segurança pública, e ao nosso excelentíssimo prefeito, que
nunca se mediu esforços, né, para todas as demandas que se chegue até ele de buscar soluções para representar bem ao povo. E muito obrigada. Rapidamente, presidente, só também quero agradecer, já encerrou a audiência, né? Agradecer pela oportunidade que a senhora me concede a instituição, na verdade, a realizar essa audiência pública aqui na Câmara Municipal. Eu digo que esta Casa Legislativa é a casa do povo e, portanto, aqui é o local adequado para ouvir o povo. Então, nessa audiência pública não haveria outro lugar melhor do que aqui. E eu quero agradecer pelo espaço, pela presença da senhora como representante do Poder Legislativo aqui na cidade de Buritirama. Quero agradecer também ao prefeito, doutor Léo Miranda, pela sua presença como chefe do Poder Executivo, encarando a realidade dos fatos e contribuindo, né, como instituição, porque eu digo que nós somos a personificação do Estado. Tanto o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, aqui o delegado de polícia representando a segurança pública. Então, nós que fazemos acontecer. E a presença dos senhores, tanto do senhor prefeito quanto da presidente da Câmara, reforça essa ideia. E também não só dos senhores, como também percebo que tem vereadores aqui, que também representam o povo, o Poder Legislativo, e os demais agentes. Eu quero agradecer esta oportunidade e a presença de todos, na certeza de que estamos caminhando no sentido certo, no sentido da defesa dos direitos individuais e indisponíveis, dos direitos da sociedade, para os quais o Ministério Público está incumbido na defesa. Então, muito obrigado. Neste momento, gente, a gente encerra essa audiência pública, conforme a nossa presidente já declarou encerrada, pedindo a Deus que acompanhe cada um de vocês para o conforto das suas casas aí e agradecendo